Muita paz para todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. E como já anunciado, estamos já no finalzinho do livro Caminho, Verdade e Vida. Essa lição que o nosso irmão Sivaldo anunciou é a 175, que fala sobre cooperação. E o livro só vai até a 180. Ele já disse que o livro é uma obra do Espírito Emmanuel e a psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. As excelências das lições que este livro contém, provavelmente nós ainda teremos que manuseá-lo por algumas vezes para conseguir alcançar o Espírito Emmanuel quando ele se utiliza da mão de Francisco. Eu digo da mão do Francisco Cândido Xavier, não. Ele se utiliza de uma alma abençoada, de um missionário que veio para complementar, como ele, Emmanuel, complementa aqui uma obra do cristianismo, uma obra de Jesus. Então, seria necessário que a gente não abandonasse a obra, não. Mesmo terminando este estudo, que nas nossas casas, de vez em quando, nós passássemos os olhos por essas lições e começássemos fazendo um esforço para entender, para compreender nosso irmão Emmanuel na sua plenitude. Nós temos que fazer esforço, sim. Ele escreve sabiamente, tem uma capacidade de síntese impressionante, e quando nós estamos aqui, já falamos algumas vezes, já tivemos a oportunidade de dizer para todos aqui, encarnados e desencarnados, que o nosso irmão Emmanuel, ele está fazendo comentários da Bíblia. É verdade. Hoje mesmo ele está fazendo um comentário do Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 8. Ele pega como base para escrever sobre cooperação o capítulo 8. Mas isso é uma visão muito estreita. É porque nós estamos apenas lendo aquilo que escreveu. O intuito, o objetivo do nosso irmão Emmanuel, quando ele faz esses comentários, dizendo sobre os comentários, é nos conduzir a muito mais do que isso. Vejamos o contexto bíblico destes comentários do nosso irmão. Este instante histórico do cristianismo é aquele momento que todos nós espíritas já estudamos aí no Paulo e Estevão. Quem não estudou está perdendo, porque deve conhecer a obra Paulo e Estevão. É aquele momento que o Paulo, ainda doutor da lei, persegue o Estevão, que é um discípulo de Jesus, que é um discípulo do cristianismo. E por coincidências da vida, a noiva do Paulo, a Abigail, é irmã do Estevão. E o Estevão é processado a mando do Paulo, doutor da lei ainda, ele não era cristão nesta época, e além do processo, ele é condenado à morte. O Paulo consente na morte dele. Então, este momento bíblico que está sendo o comentário neste instante, este momento histórico, é exatamente pegando esse pedaço aí. E nós vamos trazer algumas coisas mais. Então, o Estevão foi apedrejado. Ele morreu. No momento que ele morreu, o Paulo, que era autoridade na região, mandou fazer uma devassa nos núcleos cristãos. Foi correria para todo lado. Os cristãos ficaram... Eu estou chamando já de cristãos aqueles que estavam estudando Jesus. Porque sobre Jesus, nós temos aqui, às vezes, insistido que quem escreveu primeiro sobre ele foi Mateus, lá no ano 65. E nós chamamos de evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, muitos escreveram sobre Jesus. Os profetas, e aqui nós estamos na fase dos profetas, os profetas escreveram muito sobre Jesus, inspirados, auxiliados, porque não só estavam espíritos iluminados, encarnados, mas desencarnados estavam uma pleiade de espíritos, um grupo enorme de espíritos trabalhando com Jesus, para que o cristianismo não fosse em vão. Nós vamos fazer esses comentários agora mesmo nas palavras do nosso irmão Emmanuel. Então, havia um grupo de espíritos grande, de espíritos importantes, que estavam desencarnados, auxiliando os encarnados, ajudando os encarnados para que eles pudessem, mesmo antes da participação dos evangelistas,
porque os evangelistas vêm numa outra fase, uma fase de 30 e tantos anos depois do retorno de Jesus à vida espiritual. Mas esses discípulos de Jesus, esses profetas, eles escreviam muito. E estes escritos faziam manter viva a chama cristã. O ensinamento cristão, mesmo que não fosse o retrato das palavras de Jesus, das suas falas, das suas visitações, mas eram palavras sérias, elas eram palavras conduzidas por espíritos amigos que ficavam direcionando esses irmãos. O nosso irmão Paulo, que logo depois deste evento aí, eu não vou contar o resultado, porque quem não leu o livro vai ler e eu fico contando o fim da história. Mas o nosso irmão Paulo de Tarso, ele mesmo, eu vou utilizar a palavra forte, sofre na pele, não é sofrer não, é só para ficar marcado. Ele sofre na pele essas manifestações dos espíritos e ele vai parar na mão de um encarnado chamado Ananias, e é onde ele faz a reviravolta da sua vida. Mas vamos ler o Paulo e Estevão, quem não leu, para entender a história. Nós queremos apenas, no contexto histórico, bíblico, estamos estudando a Bíblia, entender que neste instante desses comentários do Cooperação, que está lá no capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, este instante é esse processo da perseguição cristã, ou daqueles que estavam dentro de uma ideia monoteísta, isso nós não podemos esquecer, lá na Palestina antiga, principalmente nas 3 regiões da Palestina. Quando eu digo 4 é porque a Palestina tinha 4 regiões, mas tem uma dessas regiões aí, de uma divisão, que não tem muito envolvimento com este aspecto não, mas 3 grandes regiões tem sim, e uma das regiões é essa que o nosso irmão Emanuel está comentando nesta passagem, é a Samaria. Para quem não é muito chegado a este aspecto, quando Jesus fala lá na parábola do samaritano, ou do bom samaritano, ele está fazendo referência a alguém que nasceu lá na Samaria, por isso que ele chama de samaritano. Então, a Samaria é uma das regiões da Palestina. E aí, este contexto histórico diz o seguinte, que uma caravana importante de um outro país vizinho, que não era da Palestina, estava visitando a Palestina e visitando algumas cidades que eram cidades importantes neste movimento cristão. Inclusive uma rainha. E essa rainha veio com todo o seu cortejo. E à frente do seu cortejo tinha alguém que gerenciava, que era o chefe daquele movimento, mas eles eram, mesmo sendo de um outro país, eles estavam ligados aos ensinamentos que os profetas haviam escrito e que os cristãos estavam estudando. Ainda não tinha evangelho, não. Nós estamos falando de um período anterior. E consta, neste capítulo 8, que esta caravana, com esta rainha, com o seu séquito, estava passando pela Samaria. E eles tinham deslocado do seu país, da Etiópia, para ir a Samaria, que era na Palestina antiga, para terem este contato. Eles chamavam na época, é uma linguagem que nós conhecemos, chamavam de igrejas, com as igrejas cristãs. Eles tinham interesse nisso, mesmo sendo de outro país, mesmo não tendo essa ligação mais direta que os palestinos tinham com a palavra de Jesus. Então, eles foram lá para Samaria para fazer este contato. Eles já estavam retornando para o país deles. Aí um moço chamado Felipe, esse moço ele é importantíssimo neste contexto. Ele é um destes divulgadores, daqueles que foram orientados por esses espíritos desencarnados para um trabalho de esclarecimento da sociedade, daquelas pessoas que estavam interessadas nas palavras de Jesus e que estavam interessadas naquelas verdades religiosas contidas nos escritos dos profetas. Então, um espírito aparece para o Filipe, ele ainda estava em Jerusalém. Jerusalém era noutra região, não era na Samaria, não. Ele estava lá em Jerusalém e um espírito aparece para ele e diz assim: Filipe, não fique parado, não. Saia em campo e continue fazendo o trabalho que você vem fazendo, que é o trabalho de comentar
essas lições dos profetas, porque isso aí é de grande valia, é de muita importância para quem não conhece isso. E o Filipe saiu, mas especificamente o Espírito disse para ele: vai pelas bandas da Samaria. E o Filipe vai pelas bandas da Samaria. No caminho, ele encontra esta caravana deste povo de outro país que estavam visitando a Samaria e que estavam visitando com o objetivo de contactar com esses ensinamentos. E aí o Filipe se aproxima do líder deste grupo, aquele que estava mandando naquela caravana, que era uma caravana de uma rainha muito importante e rica, e ele, o chefe da caravana, diz para o Filipe: ora, eu vou ler aqui para vocês. E ele responde, isso é só no versículo 31, viu? Mas nós estamos no capítulo 8, e o capítulo 8 inteirinho fala desse processo. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso é uma pergunta. Aquele chefe da caravana estava visitando, já estavam indo embora, eles já estavam preparando para ir embora. Mas o Filipe, orientado por espíritos bondosos e também interessado na divulgação, no aprendizado dessas lições novas, o Filipe vai e se aproxima da caravana, e o chefe da caravana vira para o Filipe e diz isso aqui: como eu posso aprender se eu não tenho ninguém para me ensinar? Aí o Filipe se aproxima e fala: o que houve? Fala: não, eu estou lendo aqui, ele estava lendo um dos profetas. Disse, mas eu não estou captando o que é que ele quer dizer. Aí vem a lição do Emmanuel na cooperação. O Emmanuel está dizendo que uma simples cooperação entre nós, entre a sociedade terrena, entre cada um de nós, ela tem uma valia, ela tem uma importância que nós, às vezes, não percebemos. Nós estamos vindo a uma casa espírita. Nós estamos aqui presentes numa reunião espírita. Muitos de nós viemos para o trabalho da casa espírita, vamos tomar um passe e vamos embora para casa. Outros vão aqui em cima para uma terapia, aqui no primeiro andar, para uma terapia que se desenvolve aí nas sextas-feiras. Outros vão para as reuniões mediúnicas, para os grupos mediúnicos que se reúnem. Ou seja, nós estamos com objetivos definidos. Estes objetivos, eles fazem parte do nosso traquejo, da nossa intimidade, mas eles não devem ser esquecidos. Eles não devem ser abandonados. Quando nós nos encaminhamos para cá, para qualquer atividade, mas estamos especificamente falando da casa espírita. Quando nós nos encaminhamos para a casa espírita, nós temos que estar conscientes daquilo que desejamos, daquilo que vamos fazer. Porque, do contrário, é como se ligássemos o piloto automático da vida e comparecêssemos aqui como um compromisso apenas numa rotina social, em vindo num templo religioso uma vez por semana e voltando para as nossas casas. Não. Quando a gente tem essa paciência de sentar aí e ficar ouvindo o Elvésio aqui, e ficar ouvindo a Judite, e ficar ouvindo o Sivaldo, e ficar ouvindo aqueles que se encorajam e vêm para cá, é preciso que nós tenhamos também um esforço anterior à fala em destrancar o nosso coração, em destrancar a nossa alma e nos tornarmos receptivos. Porque o ambiente é este aqui, é um ambiente de paz, de harmonia, é um ambiente que nós estamos sorrindo para os outros, mas não é só isto. É um ambiente que tem, por isso que nós cumprimentamos os desencarnados, é um ambiente que também tem os nossos irmãos desencarnados. É um ambiente que ele é duplo. Ele tem esta ambientação que nós estamos enxergando, mas tem um outro campo vibratório dos desencarnados, e em cujo campo vibratório nós estamos inseridos, nós encarnados e nós desencarnados. Nós estamos aqui compatibilizando dois ambientes, duas dimensões. Mas o interessante disso é que destes que nós não estamos enxergando, destes espíritos amigos que nós acabamos de dizer que desde a época de Jesus eles estão ali cumprindo tarefas em nome do Cristo, e eles estão aqui presentes, nos auxiliando, nos atendendo, ouvindo as nossas lamúrias silenciosas, ouvindo às vezes as nossas angústias silenciosas. Ou seja, nós estamos apenas cultivando aqui e eles estão nos ouvindo, estão compreendendo os nossos limites. Essa coisa é extraordinária. Quando João Batista estava lá nas margens do Jordão,
falando, anunciando a vinda do Messias, do Salvador, ele nem sabia de quem se tratava. Ele apenas estava anunciando, ele sabia que ia chegar. Mas uma coisa ele não sabia de que família seria, ele não sabia qual seria o nome, ele não sabia qual seria a região que apareceria esse Messias, mas de uma coisa ele não tinha dúvida. A alma que viria, já adjetivada de Messias, era plena conhecedora das limitações, das dificuldades, das mazelas humanas. Isso João sabia. João Batista sabia e falava lá nas margens do Jordão para aqueles que tinham a paciência de ouvi-lo. Ele já dizia isso, assim, olha, eu não sei de quem se trata não, mas sei que é alguém que nos conhece. E Jesus nos conhece. E quando estamos aqui com esta alma destrancada, com o espírito preparado, receptivos, Jesus está presente. O seu hálito amoroso se faz presente. E em seu nome muitos espíritos estão nos atendendo, estão nos auxiliando. Às vezes nós ficamos desesperados com a sociedade, com as iniquidades, com as notícias, e às vezes nós passamos, a partir dessas notícias, de recepcionarmos isso aí, passamos a viver assim numa atmosfera, num baixo astral enorme. Isso traz prejuízos orgânicos, traz também objetivos psíquicos, mas traz também prejuízos para a alma, para a nossa desenvoltura espiritual. O que nosso irmão Emanuel faz nos seus comentários é nos alcançar nessa possibilidade de desventura. Quer ver? Preste atenção. Nós estamos dizendo que o contexto religioso é aquele contexto de Paulo ter mandado matar o Estevão e dos cristãos estarem num alvoroço enorme, fugindo, se escondendo, porque as autoridades romanas presentes ali naquele pedaço estavam perseguindo. Paulo era um desses perseguidores e os cristãos estavam fugindo das autoridades. E aí aparece um moço chamado, muitos apareceram, mas tem um moço chamado Filipe, e o Filipe é convocado por um espírito desencarnado para ir a Samaria e continuar o seu trabalho, a sua pregação. E no caminho ele encontra esta caravana. É aí o chefe da caravana, que era de outro país, indaga dele, olha, eu estou interessado em aprender isso aqui, mas como eu posso aprender se eu não tenho quem me ensine? Aí nós estamos falando da casa espírita. Nós estamos vindo para cá, conscientes, receptivos, nós estamos enlarguecendo os nossos conhecimentos. Quando falamos de conhecimento, a primeira estrutura que nos vem é assim, eu serei um conhecedor profundo disso aí. Isso não vale nada, não. Conhecer só por conhecer, nós temos várias maneiras e vários segmentos do conhecimento da cultura humana. O que nós estamos falando é de nos apropriarmos de alguns esclarecimentos, de alguns conhecimentos, mas também, junto com isso aí, adquirirmos a competência para, no minuto seguinte, colocarmos na nossa vida, colocarmos na nossa existência, colocarmos na nossa lida, na nossa vida diária, no contato com os semelhantes. E quando eu falo contato com os semelhantes, é a lição do nosso irmão Emanuel. Ele está falando cooperação. E a cooperação, ela existe entre semelhantes, entre nós mesmos, aqueles que estamos encarnados e entre os desencarnados. Olha o comentário que nosso irmão Emanuel faz aqui na lição 175 sobre cooperação. O versículo que ele menciona é esse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso é aquele chefe da caravana da rainha etíope falando com o Filipe. O Filipe é um pregador desse momento aí. Ele está ajudando na divulgação das lições de um cristianismo e de uma fé única. É uma unicidade de fé. Aí o nosso irmão Emanuel começa a lição dizendo assim, olha que coisa, que percepção o nosso irmão Emanuel tem no instante que escreve aí, olhando para nós, para a sociedade. Olha, prestemos atenção, ele diz assim, desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Isso não é simples como as palavras estão aqui, fazendo com que nós entendamos na língua portuguesa, não. É muito mais do que isso.
desde a vinda de Jesus. Então o Emmanuel está, na sua interpretação, comunicando a todos nós, espíritas, cristãos, que estamos imbuídos, vindo ao centro espírita, do desejo de, em abrindo o coração, ser um pouco melhor, aprender um pouco mais, ele está nos dizendo assim: olha, a vinda de Jesus à Terra, ela faz parte de um processo, de um projeto de Deus, quando permite que o Espírito encarregado da formação da Terra, que já neste momento aí, a Terra já tinha quase 40 mil anos, ou seja, nós, na escalada evolutiva, já possuíamos quase 400 séculos de evolução, neste momento aí que nós estamos mencionando. E Emmanuel está nos dizendo, Jesus vem trazer este projeto evolutivo para a sociedade terrena. Mas é um projeto evolutivo que envolve um movimento chamado educação. Educação. Olha que coisa interessante. Essas coisas, elas foram feitas, nosso irmão Emmanuel está comentando algo que está escrito há 2000 anos. Mas ele está falando em cima de algo que é atualizadíssimo. Nós estamos enfrentando, não vamos falar do mundo, da terra, de outros países, não. No Brasil, nós estamos numa fase dificílima e nós não precisamos de receita de ninguém para sabermos que o item principal para a solução das nossas dificuldades, desses problemas todos que estamos convivendo, que reflete na área econômica, que reflete na área social, que reflete na falta de segurança, chama-se educação. Educação. E a educação aqui, por falar em cooperação, é uma educação da alma humana. Não é uma educação, não é um adestramento daqueles que ainda não alcançaram este nível do ser humano, do nível do raciocínio. Não é um adestramento. Educação é mais do que isso. É podermos compreender, mas com consciência, exatamente como devemos compreender e, a partir da compreensão, vivenciarmos no dia a dia, no minuto seguinte. Olha o que nosso irmão Emmanuel escreve, repetindo aí. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora. Quando aquele espírito chegou lá no Filipe e disse para ele, Filipe, sai daqui de Jerusalém, desce lá para Samaria, que você tem compromissos. Ou seja, continue fazendo o que você está fazendo. O espírito já sabia que um dos contatos que o Filipe teria seria com uma caravana enorme de um outro país, que não tinha conhecimento daqueles ensinos de Jesus, que não tinha uma fé, uma unicidade de fé, mas que o Filipe seria valioso, importante nesse processo de uma educação renovadora. Porque quando aquele moço, aquele chefe, aquele líder, chega para ele e diz assim, eu não compreendo isso aí, porque eu não tenho quem me ensine. O Filipe, eu te ensino. Eu te explico isso aí. Parou e explicou. Ora, no momento que o Filipe para e ensina um líder, ele está ensinando uma caravana. Essa caravana retorna para um outro país, ela vai levar um novo conhecimento. Nosso irmão Emmanuel está dizendo sobre isso. Desde a vinda de Jesus, isso foi após a vinda de Jesus. O movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Isso nunca parou. Esse movimento educador, esta renovação, essas coisas que vão chegando para nós, desde que nós queiramos, que nós não estejamos apenas cumprindo compromissos sociais, mas estejamos interessados em enlarguecer a alma neste campo, em nos aproximarmos de Jesus, em compreender as lições de Jesus, desde que estejamos propícios a isso aí, a cada momento, a cada instante, assim como agora aqui. Quantos espíritos generosos, amorosos, que nós nem sabemos seus nomes. Nós nem sabemos os seus nomes, muitos dos quais são próximos de nós no convívio diário.
São espíritos que nos acompanham as passadas, que sabem das agruras, das dificuldades, dos limites de cada um. Quantos destes irmãos generosamente comparecem ao centro espírita, porque nós viemos e eles estão aqui presentes para nos auxiliar neste campo. Este auxílio, às vezes, nós não percebemos assim nitidamente, como somos imediatistas, nós temos essas dificuldades, mas o auxílio é real, é real. Nós saímos daqui, vamos para a nossa casa nessa sintonia, nessa respiração de uma atmosfera positiva, e quando emancipado pelo sono, nós largamos o nosso corpo lá na cama e saímos, muitos deles estão aguardando ao nosso lado para nos dar as mãos e para nos conduzir aos locais apropriados, para que visitemos núcleos de estudo, para que visitemos locais de trabalho, para que, às vezes, muitos que estamos aqui participando de processos terapêuticos, tenhamos a continuidade desse processo terapêutico na outra dimensão. Fala, mas eu não me lembro nada disso. Essa é uma vantagem de não nos lembrarmos, porque se na manhã seguinte, ao estarmos despertos, nós tivéssemos a nitidez de todas as nossas passadas, de todas as nossas ações, aquelas que foram realizadas durante a nossa estada fora do corpo, provavelmente, em alguns momentos, nós nos envergonharíamos de nós mesmos, por algumas das ações que não são convenientes, mas provavelmente estaríamos evitando, não lembrando dessas coisas que acontecem conosco, não lembrando, nós estaríamos evitando conversas, alimentação do nosso orgulho e da nossa vaidade, para chegarmos na manhã seguinte e virarmos para os nossos semelhantes e dizer para eles assim, hoje eu estive lá no lar, trabalhando no nosso... Quando eu falo nosso lar, não é a cidade, não. Falo assim, lá no lar Maria Madalena, trabalhando no plano espiritual, no atendimento a muitos dos idosos, que lá já desencarnaram mais de 2.800 idosos nestes anos todos. Muitos deles, provavelmente, com todo esse auxílio, com todo este amparo, mas por falta de esclarecimentos, ainda estão muito vinculados ao ambiente terreno. E provavelmente nós poderíamos, em lembrando disso aí, no outro dia, amanhecendo no outro dia, conversando com os nossos interlocutores, dizer isso assim, essa noite eu trabalhei a noite inteira, estive lá no Maria Madalena, atendendo a muitos dos nossos irmãos. Às vezes até nós fazemos isso. Mas o ideal e a bondade divina, a misericórdia de Deus, este processo esclarecedor que nosso irmão Emanuel está dizendo aqui na área da educação, evita que nós nos comprometamos, que nós façamos um compromisso com aquilo que não verdadeiramente ainda nem somos. Ou seja, nessa escalada evolutiva, nós estamos dando as primeiras passadas. Mas olha o que nosso irmão escreve Marte. Escreve mais aqui. Ele diz assim, desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Aí ele diz assim, em toda parte ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Sebastião Marte é um desses locais. Mas lá na época também muitos deles existiam. Mas da mesma maneira que ergueram estes muitos locais com estes objetivos que nós estamos dizendo, ergueram outros locais que não coadunam com as lições que o nosso irmão Emanuel está fazendo referência, não. São reuniões que objetivam outros processos, mas nós estamos conscientes, neste ambiente aqui de paz, nesta recepção de uma lição bíblica, isso aqui está lá ainda no Atos, no capítulo 8, nós estamos entendendo que a presença de Jesus, ela é valiosíssima para todos nós, que em momento algum, outro dia nós estávamos lembrando aqui, que todas as vezes que vamos fazer as nossas orações, devíamos ter esta responsabilidade de, numa conversa íntima com Jesus, dizer para ele mais ou menos assim, ó mestre de amor, não permita, não me autorize que eu me distancie de vós por nenhuma fração de segundos, por necessidade pessoal, porque se me afasto de vós, eu vou me quedar,
eu não me sustento, eu ainda não carrego comigo as condições adequadas, eu ainda não fiz uma boa construção, eu ainda não tenho uma robustez espiritual e necessito perenemente de estar junto de vós. Não me autorize que me distancie de vós, porque quando me distancio, eu me perco. Aí o nosso irmão Emanuel continua os seus comentários dizendo assim: percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde a ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Este é o projeto de Jesus. É o projeto que não tem sequer, é perfeito, ele não tem sequer uma vírgula que possa contrariar os nossos objetivos quanto a essa aprendizagem e a necessidade de cada dia mais sermos melhores e nos aproximarmos de Deus. Este projeto está dizendo, quando o Emanuel faz esse comentário, está dizendo que as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, não é porque somos imperfeitos, não. Às vezes nós imaginamos, mas eu sou uma criatura imperfeita, eu vacilo, é verdade, mas Deus não tem nenhuma das obras de Deus que seja imperfeita. Nós somos perfeitos. A nossa criação é de Deus. E se é de Deus, nós somos perfeitos. Se temos os nossos limites, se esbarramos naqueles princípios de Deus, e um deles é o nosso livre-arbítrio, a responsabilidade ela é pessoal. Ela não é de Deus. Mas eu sou imperfeito e eu não consigo amar como devia. Hoje de vez em quando a gente comenta sobre isso aqui, mas a gente deve comentar mesmo, porque é um problema seríssimo que a sociedade brasileira ainda nem se apercebeu disso aí. Nós, às vezes, saímos daqui e colocamos a nossa região glútea num banco de um carro e nos transformamos. A nossa personalidade altera-se apenas em botarmos a mão em um volante e ligarmos um carro e sairmos com esse veículo dirigindo. Alteramos, isso lá do latim, é o persona persone. A nossa personalidade, ela se altera em função ainda dessas dificuldades que são nossas. Elas não estão inseridas na obra-prima de Deus, que é a alma humana, não. Elas estão nesse agregamento que se faz à alma humana. Ou seja, ou num momento qualquer nós não tivemos a condição de um bom aprendizado, ou num instante qualquer, como o nosso irmão Emanuel está falando aqui, nós não somos cooperativos, cooperadores. Porque quando o Filipe saiu lá de Jerusalém e desceu para Samaria e encontra aquele grupo de um outro país, e quando ele para e vai lá e sente que alguém está insatisfeito porque leu algo e não compreendeu, e ele vai lá e esclarece, o que o nosso irmão Emanuel está dizendo é que esta cooperação é a cooperação que a sociedade terrena, que o ser humano deve cultivar. Os irmãos estão aí acompanhando, vamos enlarguecer o exemplo, estão acompanhando o sério problema do nosso vizinho chamado Venezuela. Mas uns 2.800.000 venezuelanos já saíram de lá e já vieram para estes países todos aí, seus vizinhos. Para o Brasil, vieram 60.000 venezuelanos. Para a Colômbia e para a Bolívia, até para a Argentina, que é mais distante, já foram muito mais. Para lá já foram 800.000 venezuelanos. Para cada país. Para nós vieram 60.000. Nós queremos expulsá-los. Lá na Espanha, naquele estreito de Gibraltar, que faz a ligação da Europa com a África, tem uma cidadezinha lá que está deixando os africanos passarem fome. No intuito de, em experimentando a fome, eles desistirem da ideia de saírem do continente africano para irem para a Europa rica, que pode ajudá-los. É sobre essa lição, é nesta lição que nosso irmão Emanuel está nos dizendo assim:
A nossa convocação é para esta cooperação, é para a mão estendida, é para o auxílio daquele que está precisando. Porque neste instante, olha o que ele está falando lá no início, neste instante nós estamos num movimento de educação renovadora para o bem. Nós estamos alterando a nossa alma para o bem. Nós estamos modificando a nossa índole para o bem. E não tem ninguém de sã consciência que nesta prática não seja feliz. A sociedade terrena, às vezes, citamos esses dois exemplos, da Europa e daqui dos nossos vizinhos e do Brasil. E a sociedade terrena, de vez em quando, ela se manifesta contrária a este processo chamado de cooperação. Cooperação significa o quê? Numa linguagem bem simples, que todos os dias nós repetimos. Significa solidariedade. É a solidariedade que temos que ter com aqueles que são os nossos companheiros de jornada, com encarnados e com desencarnados. Não é uma solidariedade só com aqueles que os nossos olhos estão registrando suas presenças, não. É uma solidariedade, de uma maneira generalizada, por várias razões. Uma delas é que todos nós criamos um espírito do mundo, porque nós vibramos, pensamos e as nossas ideias fazem um todo. E nós interferimos nesse todo. E não só interferimos, também recebemos a interferência desse todo. Então, estes 7 bilhões de almas que estão na Terra, mais alguns 20 e tantos bilhões que estão desencarnados, pensam. São almas que pensam, são almas que vibram. E se não vibrarem dentro da ideia de cooperação e de solidariedade, nós provavelmente não teremos um mundo melhor assim a curto prazo, não. Ainda demoraremos um pouco mais. Então, o que nosso irmão Emanuel está dizendo para nós aqui na Casa Espírita é nesse sentido. Façamos a nossa parte. Nos esforcemos naquilo que está dentro dos nossos limites para que nós sejamos cooperativos e sejamos solidários com todas as questões que nos chegam para a cooperação, para a participação neste movimento renovador educativo para o bem. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência.